Boas pessoal e bem-vindos ao Ambrose Talks Too Much, edição número 26. Não, ainda não vai ser a antevisão do próximo pay-per-view da WWE, o Fastlane, que é este domingo. Como tinha dito no episódio anterior, tinha-vos passado a bola, por assim dizer, para serem vocês a sugerir os temas que queriam que eu falasse ou deixarem perguntas. Vou arrancar logo com o tema sugerido pelo João Teixeira, por mensagem privada para a página. Basicamente, eu queria que eu falasse um pouco da situação do Dolph Ziggler, sobre a situação atual do Dolph Ziggler. O Dolph Ziggler, como se viu neste Raw, parece-me estar bastante encaminhado para um combate com o Seth Rollins no Fastlane, ou mesmo que não seja no Fastlane. Consigo ver este combate como um possível combate de WrestleMania, e era um combate bastante interessante, diga-se de passagem, porque são, pelo menos para mim, que são duas personagens que eu gosto bastante e sinceramente já tiveram bastantes combates entre eles e todos esses combates foram muito bons de acompanhar. Portanto, eu acredito sinceramente que esse seja o rumo para o Ziggler neste momento. Quanto a se o Ziggler merecia mais ou devia estar numa posição diferente, eu acredito que sim. Eu acredito que o Ziggler poderia ter-se mantido na luta pelo título intercontinental, porque sinceramente eu gostei bastante do reinado do Ziggler, e acho que ele poderia dar muito mais ao título do que deu, e pelo menos nem que fosse para servir para elevar alguém como o Bad News Barrett, ou que também merece, a meu ver, estar num patamar superior ao que está. E talvez, eu também gostava de ter visto mais do Luke Harper, sinceramente, porque agora parece que o Harper anda ali um bocado perdido. Ok, vê-se que é ali um possível candidato ao título intercontinental, mas já não está a fazer ali, já não está a ter o destaque que teve, e parece que na WWE, se uma superstar não é candidato ao título, parece que fica ali perdida, e sinceramente é algo que não me agrada muito, porque muitas vezes compara-se o NXT com o main roster e isto para mim é simples, e provavelmente eu vou dizer isto mais à frente no episódio do Ambrose Talks Too Much, quando estiver a falar de outro assunto que não tem a ver com os temas que me propuseram. Mas o NXT, já me disseram muitas vezes que sobressai mais porque é pouca gente, porque não tem de se dar o destaque a tanta gente. Também é verdade, mas o NXT vale muito por aquilo que é o wrestling. NXT parece legitimamente uma marca dentro da WWE que, em vez de ser Sports Entertainment, é Pro Wrestling, e é isso que está a fazer o NXT resultar tão bem. Os lutadores têm liberdade para se mostrarem, e já saíram notícias de que já diversas vezes que os talentos do main roster não estão contentes porque os talentos do NXT podem ter tempo para se mostrarem e para darem provas, e no main roster é tudo muito limitado. Não quer dizer que não haja qualidade no main roster, porque toda a gente sabe que há muito boa gente no main roster, mas uma pessoa não pode achar que o main roster é melhor só porque tem mais gente, e em alguns aspectos tem talentos que conseguem igualar ou superar os talentos do NXT, mas não podemos comparar as duas coisas. E sinceramente eu continuo a achar que o main roster continua a pecar muito por dar tanto foco às storylines e tanto foco a segmentos de backstage, e não se focar naquilo que para mim é importante como fã, que é o combate. Eu quero ver combates decentes, quero ver combates que durem, que o tempo, já que cortam tanto as durações dos combates, ao menos que enquanto o combate estiver a decorrer, que o combate seja bom, que o combate vale a pena ver. É só isso que eu peço. Portanto, em relação ao Dolph Ziggler, não tenho mais nada a acrescentar. Espero que ele tenha uma rivalidade produtiva com o Rollins, em que tanto um como o outro pareçam fortes e que tenham o destaque que merecem, porque não é preciso ganhar uma rivalidade para ficar bem visto, ou para ficar
como é que eu ia dizer, por cima, porque ficar por cima não necessariamente é ganhar a rivalidade. Portanto, eu acho que desta rivalidade ambos podem tirar alguma coisa de positivo e eu acredito que num período pós-WrestleMania, no, entre aspas, no próximo ano da WWE, pelo menos para mim o ano da WWE só começa depois da WrestleMania. Para mim acaba sempre um ano na WrestleMania e começa outro ano depois, no Raw logo a seguir, em termos de WWE. Portanto, eu acredito que no próximo ano da WWE o Dolph Ziggler poderá se calhar dar aquele passo extra que parece que não lhe tem sido dado. Teve muito destaque por altura do Survivor Series e enquanto foi campeão intercontinental, e agora tem parecido nas últimas semanas que está ali um bocadinho à deriva. Portanto, espero ver mais para o Dolph Ziggler, porque sem dúvida alguma ele é um grande talento e merece esse destaque que eu acho que me parece óbvio que ele deve ter. Depois, o outro tema que me propuseram, neste caso não foi um tema, foi uma pergunta que o João Santos deixou. Porque é que o Ambrose perdia os combates nos pay-per-views? Para quem não sabe, o Ambrose está farto de perder combates em pay-per-views. Portanto, e já não ganha combates em pay-per-views, sei lá, não me lembro desde quando. Talvez desde o Shield. Não sei se ele ainda a sol se chegou a ganhar algum combate a pay-per-view. Se ganhou, não me lembro sinceramente. Se calhar é a minha memória que está muito má, mas seja como for. O Ambrose tem perdido muitos combates em pay-per-views e isso é muito. Para muita gente é algo de enigmático. Mas se pensarmos bem, essas derrotas têm prejudicado o Ambrose? Eu penso que não. O Ambrose continua a ter uma reação muito forte. Das reações mais fortes de todo o roster da WWE. E para mim continua a ser uma das poucas razões que eu tenho para, nem que seja aos saltos, ver o Raw no dia a seguir ou nos dias a seguir a ter dado. Se eu me dou ao trabalho de ver alguma coisa, em muitos casos é por causa do Ambrose. Portanto, eu não acredito que as derrotas que ele tenha tido o tenham prejudicado. Acredito que ele poderia ter ganho alguns combates, disso eu tenho a certeza, mas sem dúvida alguma que para mim o Ambrose não é daqueles superstars que depende de vitórias para sobressair. Há muitas superstars que sim precisam de, como é que eu ia dizer, de ter aquela vitória para serem mais aceitos pelo público e terem mais apoio do público. Eu acho que o Ambrose não precisa de vitórias. Sinceramente, eu acho que é uma personagem muito única e consegue sobressair sem precisar de ganhar os combates. E eu acho que isso tem sido provado, porque o Ambrose, para mim, continua com tanto, como é que eu ia dizer, continua tão lançado como estava antes de ter perdido as vezes todas que já perdeu em pay-per-view. Eu acho que ele não estou a ver a personagem a sair prejudicada. Ele continua a ter destaque, continua a ser uma das superstars com mais destaque em todos os shows, portanto não vejo não vejo aqui nenhum, como é que eu ia dizer, não vejo aqui nenhuma consequência prejudicial para ele de ele ter perdido os combates que perdeu já em pay-per-view. Agora dar uma nota, já uma vez que foram estas duas questões ou estes dois temas que sobressaíram mais dos temas propostos, eu vou apenas dar uma nota pessoal, porque eu não estava a ver o Raw, porque eu já disse, eu não estou a ver o Raw. Tenho visto segmentos aqui e ali, tenho visto um combate aqui e ali, mas eu não estou a ver Raw, não estou a ver Main Event, não estou a ver SmackDown. E eu já tinha explicado isso antes, porque eu estou farto de como as coisas na WWE são conduzidas. Eu quero ver wrestling, eu quero ver combates, eu não quero estar a ver mau booking, eu não quero estar a ver um show de 3 horas que é mais falatório que outra coisa. Eu quero ver combates, quero ver ação, e não tem havido essa ação. E
entrando para a minha nota pessoal, o Rampager mostrou-me, disse-me para ver o segmento do Ambrose deste Raw. Eu acabei por ver o segmento do Ambrose. Sinceramente, não achei, ok, sim, isto é muito característico do Ambrose, mas não achei tão genial como, por exemplo, o segmento do psicólogo ou do psiquiatra, como quiserem chamar. Não achei um segmento assim tão interessante, ou tão divertido, ou tão genial, ou tão inesperado. Não vi aqui nada de espetacular. E o Rampager parece que ficou muito indignado comigo. Oh meu Deus, mas o segmento foi muito bom, eu adorei. Pá, eu gosto do Dean Ambrose. Dean Ambrose é das personagens que eu gosto mais na WWE. É sinceramente das pessoas que mais me cativa, mas não é por eu adorar o Ambrose que eu tenho de venerar tudo o que ele faz. Eu não estou a dizer que o segmento dele foi mau, porque não foi. Mas eu não posso dizer que é tudo espetacular. E se eu não achei o segmento tão interessante como o segmento que referi anteriormente, eu não posso dizer, oh, espetáculo, um segmento do Ambrose, espetacular, adoro tudo. Não. Pá, para mim não dá. Eu sei que o Rampager adora o Shield, defende imenso o Roman Reigns, adora o Seth Rollins, adora o Dean Ambrose, gostava de ver o Shield juntos e não sei o quê. Pá, tudo bem, tem direito aos gostos dele, mas eu não posso sentir as coisas da mesma maneira que ele. Eu não gosto. Se eu não acho um segmento, se eu não acho um segmento tão interessante como um outro que já vi anteriormente da mesma pessoa, eu não posso dizer, olha, espetacular, este também foi muito bom. Pá, não estou a dizer que foi mau, estou a dizer é que não foi tão bom. E pronto. Mas ele também me disse para ver a entrevista do Reigns com o Byron Saxton. Eu também vi esse. Eu disse Sexton. Epá, isto sou muito mal. Enfim, adiante. Eu se calhar devia censurar isto, que isto não é muito PG. Mas adiante. Ele disse-me para ver aquele segmento e eu vi o segmento. Ele disse-me que tinha sido muito boa, a promo do Reigns, e que até uma pessoa que eu conhecia dizia que era um hater do Reigns que gostou. Epá, eu continuo a achar que o Reigns continua, mesmo em termos de microfone. Eu não estou a dizer que ele está tão mal como já esteve, porque há ali uma melhoria, mas ainda não acho que seja uma melhoria suficiente. Ainda me parece que é tudo demasiado forçado, ainda parece que ele está a ler que ele tem um teleponto à frente, ou que teve a ler de um papel uma data de vezes. Não soa natural. As expressões dele não soam naturais. Pá, eu continuo a achar que ou ele melhora muito, tem um curso de promos com o Paul Heyman, não sei, ou então eu vou voltar a partir do meu princípio, que sempre foi o Roman Reigns para mim não foi feito para falar. Até porque basta olharem para o Brock Lesnar. O Brock Lesnar é uma besta. Ele não precisa de falar. Mas quando fala, é especial ou sai porcaria. Pá, mas no resto das vezes está lá o Paul Heyman, faz promos brutais e dá o destaque necessário ao Lesnar e faz o Lesnar parecer uma besta, que é o que ele é, e vende completamente a personagem do Lesnar. Eu acho que o Roman Reigns parece que cada vez que faz uma promo não consegue sair nada natural, orgânico, parece que é tudo muito forçado. E eu não estou a dizer que eu quero ver o Reigns a falhar, mas eu continuo a dizer, ele não está pronto. E parece-me que vai acontecer aquilo que se espera, que é o Daniel Bryan perder no Fastlane. Não me admira nada, porque eu não vejo isto como uma oportunidade para o Daniel Bryan e para o main event da WrestleMania. Eu vejo isto como uma oportunidade para o WWE tentar meter o Reigns ainda mais por cima do Daniel Bryan e de todos os outros adversários que lhe possam aparecer à frente até à WrestleMania. Portanto, eu continuo a achar que as promos dele são forçadas, o push dele é forçado, está ali demasiada coisa forçada, eu não vejo nada natural, eu não vejo nada que eu consiga aceitar como natural. Portanto, em relação
em relação a isso, para mim não há hipótese o Roman Reigns virar heel. Aconteça, pá, essas coisas a mim não me dizem nada se eu não achar que as coisas são naturais e se eu não vir ali, como é que eu ia dizer, algo especial que a WWE me quer obrigar a ver, mas que eu não, simplesmente por mais que eu tente, eu não consigo ver. Eu não consigo ter aquele sentimento de, epá, eu quero ver o Roman Reigns com o Brock Lesnar. Eu não tenho isso e não tenho esse sentimento e acho que há muito mais gente que está mais preparada e que merece muito mais esse lugar do que o Roman Reigns. Para mim é tão simples quanto isso. Se o Roman Reigns no papel é um adversário, se vocês, se vocês no papel olham para o Roman Reigns e olham para o Brock Lesnar, pensam, epá, isto é um combate que são duas bestas. Isto deve ser interessante de ver. Eu não digo que não, mas depois podem dizer, e tal, mas podes falar no Bryan, podes falar no Ziggler, podes falar no Ambrose, podes falar em muitos outros, mas nenhum deles é uma besta para fazer frente ao Brock Lesnar. Pá, de um ponto de vista de credibilidade, sim, claro. Mas, e se é alguém que seria credível para derrotar o Brock Lesnar, talvez seja mesmo em termos de estatura física e tudo, seja o Roman Reigns. Mas quantas vezes já não vimos nós a WWE mandar a palavra credibilidade pela janela? Isso praticamente acontece quase todas as semanas. A palavra credibilidade e pela janela. E a WWE faz isso tantas vezes para dar aos fãs aquilo que eles não querem. E depois quer meter a palavra credibilidade, mas continua sem dar aos fãs aquilo que eles querem. Porque a maioria das pessoas com quem eu falo não quer ver o main event Brock Lesnar Roman Reigns, porque é previsível, porque já sabe o que vai acontecer e porque pronto, parece que já está a ser cozinhado há uma data de tempo. Portanto, acho que não há mais nada que eu possa dizer em relação a isso. Depois, queria falar de mais uma coisa. Não vou abordar algum incidente que houve. Acho que posso chamar incidente, mas não vou entrar por essa via. Vou apenas dizer que a nossa página está a recuperar, isto fazendo um ponto de situação, porque fez agora um mês, sensivelmente um mês, penso eu, do que se passou com a nossa página. Fez um mês dia 15 de janeiro. Um mês de 15 de janeiro. 15 de janeiro foi quando nós perdemos a nossa página antiga, portanto fez um mês dia 15 deste mês de fevereiro. De que perdemos a página antiga, toda a gente conhece a situação. Se não conhecem, eu terei todo o gosto em explicar por mensagem privada para a página, ou eu, ou o Rampager, ou o Crowd. Um de nós responderá com certeza, ou mesmo um dos nossos fãs poderá responder se for feito uma questão no post aqui do Ambrose Talks Too Much. Mas faz um mês, portanto, a nossa página está a recuperar, diria. Ok, tudo bem, não estamos se calhar a recuperar ao ritmo que, pronto, tendo em conta os fãs que nós tínhamos anteriormente, não estamos a recuperar propriamente muitos fãs. Neste momento ainda não recuperamos 10% dos fãs que tínhamos anteriormente, só para verem que nós tínhamos mais de 4.800 fãs. Portanto, não estamos... 4.800 fãs? Não, tínhamos 4.700 e tal fãs. Assim é que é. Portanto, já recuperamos qualquer coisa como um pouco mais de 10% dos fãs que nós tínhamos. Ainda assim é muito pouco para aquilo que era a nossa fanbase. Mas, fazendo um ponto da situação em relação ao estado da página, eu tenho estado um bocado ausente. Eu já tinha falado, já tinha avisado sobre isso. Rampager tem trabalhado imenso. Acho que também uma pessoa tem de se lhe tirar o chapéu por isso. Uma pessoa dar o crédito devido por isso. Eu e o Crowd temos estado um pouco ausentes. Sinceramente, eu acho que nós temos ainda espaço para melhorar. Em relação às iniciativas que foram minhas ideias, como aqui o podcast, as apostas, o torneio. Em relação ao torneio, eu já falei, o Rampage já falou uma outra vez comigo por causa do torneio.
mas sinceramente eu já lhe expliquei e acho que também devo explicar-vos a vocês. Ahm, o torneio é algo que me obriga a estar aqui todos os dias, obriga-me a estar qualquer coisa como, por exemplo, planear uma jornada de um grupo, obriga-me a, por exemplo, ter 3 horas, por exemplo, não só para agendar os combates, como para depois fazer as contas, eu estar a despender 3 horas do meu dia, todos os dias, até o torneio acabar, que são para aí 2 semanas, pá, não é possível para mim eu estar a despender 3 horas por dia durante 2 semanas para tratar do torneio e depois ainda tratar das apostas que me leva 1 hora a preparar o post e depois qualquer coisa com mais outra hora para o corrigir e apresentar os resultados. Pá, não é, como é que eu ia dizer, não é possível para mim estar a fazer isso tudo, porque se eu fizer isso tudo, como já fiz no passado, eu dou por mim a fazer pouco mais do que isso. E a minha vida não é isto, como devem imaginar, e eu não, sinceramente, eu não penso que uma pessoa deve ter um certo equilíbrio nas coisas, e eu neste momento não sinto que haja equilíbrio se eu for para a frente com o torneio. Em relação às apostas, as apostas semanais do NXT acabaram. Em relação às apostas dos pay-per-views, elas vão continuar. Por mim, continuarão com certeza. Eu nem sei, só para que vocês tenham noção, eu penso ainda nem sequer ter corrigido as apostas do Royal Rumble. Penso que ainda não fiz isso, não tenho a certeza, não tenho agora de cabeça. Se apresentei os resultados, não faço a mínima ideia. Portanto, só para verem, o Fastlane é este domingo e eu acho que ainda nem sequer corrigi as apostas do pay-per-view anterior. Porque eu tenho estado completamente fora de acompanhar o WWE, eu tenho acompanhado o NXT, mais nada em termos de WWE, portanto tenho estado completamente afastado. E vou continuar afastado em termos de Raw, SmackDown e o Main Event. Sinceramente eu já bati bastante no assunto. Em relação a wrestling, para quem quiser saber, vejo alguns vídeos do New Japan Pro Wrestling, voltei a acompanhar TNA, voltei a acompanhar Ring of Honor, que são outras companhias que sinceramente eu acho que qualquer fã de wrestling deve pelo menos experimentar ver, porque são shows que valem a pena. Ok, vocês não conhecem estes superstars, mas as superstars não, epá, isto é muito WWE, superstars, mas pronto, vocês não conhecem os wrestlers, mas quando vocês começaram a ver WWE, vocês também não conheciam ninguém. É um trabalho de aprendizagem, é um trabalho de absorver aquilo que se está a passar, que toda a gente tem de fazer. Ninguém entra num show já a conhecer aquilo tudo de trás para a frente, a menos que nos falem sobre isso. Eu acho que também não tem piada vocês estarem a entrar, a descobrir um show novo e já saberem tudo de trás para a frente, ou terem já alguém que já vos deu as bases do show. Eu acho que tem bastante mais piada ser eu a descobrir, ser eu a formar as minhas opiniões, do que ter alguém que já me teve a meter coisas na cabeça, a dizer isto é assim, isto é assado. Eu quero avaliar as situações por mim mesmo. Eu acho que é sempre interessante descobrir coisas novas. E para mim, todo o verdadeiro fã de wrestling deve querer conhecer mais e melhor, e sem dúvida, em termos de wrestling, há muito melhor do que WWE por aí. E eu acho que, pronto, eu já, e como eu já disse anteriormente, eu já andei a chatear tantas vezes o Rampager para ele ver alguma coisa que não seja da WWE, e parece que simplesmente ele tem ali o chip da WWE na cabeça e parece que tudo que não seja da WWE ele não vê. São coisas que eu não, pá, eu respeito, mas eu não consigo entender. Eu respeito, ok, ele é um fã, pronto, fiel à WWE, não sei o quê, mas eu não consigo compreender porque para mim, como fã de wrestling, não dá para ver apenas WWE. E era aqui que eu queria chegar. Eu queria chegar a este ponto que tem a ver com possibilidade de virmos a precisar de alguém
para a página ou não. Quando nós precisamos de, eu sei que nós recebemos muitas propostas de pessoas que querem entrar para a página. Começo já por avisar que nós não citamos pessoas que se oferecem para administradores da página, porque administradores da página há dois, sou eu e o Crowd, e alguém só é administrador da página se e apenas se tiver a nossa confiança, minha e do Crowd, para tal. Portanto, ninguém entra na página para ser administrador. Toda a gente que entrar na página será para CDC, será para outro qualquer cargo, mas nunca como administrador. Pode acontecer com o tempo serem promovidos a administrador. Portanto, eu não consigo entender porque é que aparecem pessoas a oferecerem-se para administradores, porque é algo que simplesmente não vai acontecer. Peço imensa desculpa. Pelo menos ninguém vai entrar aqui de paraquedas como administrador, porque nós precisamos de confiar nas pessoas e simplesmente não vamos meter alguém de paraquedas como administrador na página. Depois, falar numa coisa, continuar a falar no assunto que tem a ver com as pessoas oferecerem-se para fazerem parte da página. Quando vocês se oferecem para fazer parte da página, não devem apenas dizer eu quero fazer parte da página ou eu acho que posso ser útil à página. Vocês devem dizer porque é que se estão a candidatar e porque é que acham que conseguem ser úteis à página. E depois, posso já dar um aviso a toda a gente que se queira candidatar. Eu não vou aceitar, pelo menos, ok, não me cabe apenas a minha decisão, mas eu não vou aceitar ninguém que não acompanhe a NXT. E eu passo a explicar este argumento. Não é nenhuma implicância minha com quem não vê a NXT. Vocês têm todo o direito a verem o que quiserem, mas eu penso que se vocês estão numa página que, apesar de não ter, pronto, tendo em conta que aconteceu ainda há pouco mais de um mês atrás, temos ficado sem a página anterior que tinha quase 4.800 fãs, que nos tornava praticamente atrás da PT Wrestling e do Wrestling Notícias a página com mais likes, penso eu, de WWE ou de Wrestling em geral em Portugal. Penso que ainda temos o nosso nome ainda vale alguma coisa e penso que quem estiver cá dentro, quem estiver na equipa da página, tem de perceber minimamente de WWE. Eu não estou a dizer sequer perceberem de outras empresas, porque se eu fosse por aí, o lote de pessoas que se poderia candidatar seria muito pequeno, porque nós não somos uma comunidade assim tão grande em Portugal, seja de WWE, seja de wrestling em geral. E se pegarmos na comunidade da WWE e pegarmos nos fãs que realmente, se os perguntarem, se os fizerem perguntas na página, vocês sabem responder? A maioria não sabe. E depois pode haver outra parte das pessoas que, para além de não saberem, vão inventar uma resposta ou vão tentar dizer ali qualquer coisa, em vez de estarem informadas sobre as coisas. Não estou a dizer que vocês têm de ser uma enciclopédia da WWE, nem estou a dizer que vocês não estou a dizer que vocês têm de saber os cards das WrestleManias todas até agora, porque nem eu próprio sei. Mas sinceramente vocês têm de saber responder à maioria de questões que vos possam colocar, especialmente questões de atualidade, porque não é admissível pessoas dizerem-se fãs da WWE e querem entrar para a página e depois entram para a página e perguntam-vos alguma coisa do NXT e ficam do tipo: mas eu não vejo NXT. Tens de perguntar ao Ambrose, porque o Ambrose é que vê muito NXT. Vocês têm de ter autonomia. É isso que nós queremos. Queremos pessoas que entrem na página e que tenham autonomia, que percebam das coisas
Não estou a dizer para vocês perceberem tudo a fundo, mas têm de ter um conhecimento básico das coisas. Têm de perceber quem é heel, quem é face. Terem criatividade, raciocínio, capacidade de raciocínio. E se vocês não sabem responder alguma coisa a alguém, perguntem ao resto das pessoas da página. Não respondam à toa, não deem respostas que não tenham certeza, não deem respostas que possam estar erradas. Portanto, e é isso basicamente. Nós sabemos o que procuramos, queremos pessoas capazes, queremos pessoas autónomas, queremos pessoas criativas, queremos pessoas que consigam fazer a página andar, pessoas que consigam acrescentar alguma coisa. Isto não é apenas para a posição de CDC. Contratámos um anunciante há pouco tempo, depois as coisas acabaram por não correr muito bem, o Taborda. Já agora, agradecer imenso, não agradeço imenso, o post do que parece ser um amigo do Taborda a dizer que quer o Taborda de volta. Nós já percebemos que tu queres o Taborda de volta, não vale a pena insistir, e isso não ajuda minimamente a situação. Mas na questão do Taborda, eu acho que não cheguei a abordar isto. Se abordei, sinceramente já não me lembro. A questão do Taborda, até para quem ainda não percebeu como é que foi a saída dele da página, não sei o quê, ele esteve na nossa página, sei lá, 2, 3 semanas, não sei dizer ao certo, mas teve algumas semanas na nossa página, e ele estava encarregue de arranjar publicidades. Tudo bem, teve ali, eu até consigo compreender, tivesse uns 3 ou 4 dias, os 3 ou 4 primeiros dias para aprender, para entender, mas depois foram-se passando os dias, foram-se passando semanas, e ele dizia que não estava a conseguir arranjar publicidades, mas eu e o Rampager estávamos a arranjar publicidades diariamente, e ele não conseguia arranjar uma única publicidade em semanas. E nós chegámos à conclusão que não estava a ser produtivo, e que em vez de nós estarmos a ter menos trabalho a ter a arranjar publicidades e estarmos descansados porque havia uma pessoa que tratava das publicidades, nós estávamos a ter, nós tínhamos de estar a cobrir o trabalho da outra pessoa, e a outra pessoa simplesmente não estava a fazer nada. E ok, tudo bem, ele dizia que estava a tentar arranjar publicidades e até comprovou que estava a tentar arranjar publicidades, mas não basta contactar uma página por dia ou contactar 2 páginas por dia. Uma pessoa tem de procurar, quando se propõe um trabalho, seja para fins, como é que eu ia dizer, recreativos, ou para passar o tempo, ou pronto, isto não é um emprego, isto é um passatempo, isto é uma coisa que se gosta de fazer, é um hobby. Portanto, não é um emprego, mas se nós nos comprometemos a fazer uma coisa e nos candidatamos a uma coisa, não só em termos de passatempos como na vida real, se calhar muitos de vocês ainda não têm idade para ter um emprego, mas quando se compromete com alguma coisa na vida, uma pessoa tem de cumprir. Se não cumprimos, alguma coisa corre mal, e as pessoas nós não somos uma empresa, nem nada que se pareça, nem ganhamos nada com isto, como eu já estou farto de referir, mas nós queremos pessoas que estejam empenhadas, queremos pessoas que queiram acrescentar. Não basta dizer, ok, eu faço parte da página. Fazer parte da página não chega. Vocês têm de fazer parte da página e acrescentar algo à página, mostrar que têm o valor que diziam ter na vossa candidatura. E eu não estou a dizer que o Taborda não possa voltar um dia à página, mas eu, tal como lhe disse a ele, eu acredito que ele se candidatou ao trabalho errado, porque eu acredito que ele pudesse vir a ser um CDC futuramente, e eu disse-lhe isso, mas eu acho que ele se candidatou à vaga errada, e tratar da publicidade da nossa página definitivamente revelou-se ser uma má escolha para ele. Mas seja como for, vamos estudar a possibilidade de abrir vagas para tratar de publicidades, e talvez, quem sabe, no futuro abrir uma vaga para CDC, porque não? Comigo assim ausente, com o Crowd também ausente, o Rampager, pronto, ele já me disse que não tem, como é que eu ia dizer, quer dizer, não sei se ele vai ficar chateado comigo ou não, porque isto são coisas que eu falo privado com ele, mas
ele basicamente disse que não tinha a minha pedalada porque eu para estar sempre a postar, porque se vocês conhecem da página anterior, que se chamava WWE Portugal, e agora já não se chama WWE Portugal, porque pronto, houve aquela treta com a outra página, com a página oficial da SAP, mas para mim nós continuamos a ser WWE Portugal, aconteça o que acontecer. Portanto, eu tive meses e meses de WWE Portugal a postar praticamente sozinho. Pronto, e tinha esse ritmo e postava as apostas, corrigia as apostas, Ambrose Talks Too Much, tudo e mais alguma coisa. Fazia, sei lá, 10, 12 posts diários, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, e foi assim durante meses e meses e meses a fio, e ainda ia para o chat da página. Pá, ele já me disse que não tem essa pedalada, que não tem essa capacidade. Pá, e eu aceito isso perfeitamente. Não há duas pessoas iguais e as pessoas lidam com as coisas, lidam e pensam de maneiras diferentes em relação às coisas. E ele próprio já me referiu que a criatividade não é o ponto forte dele. E eu próprio já o chamei a atenção várias vezes para coisas em termos de criatividade, porque todos nós cometemos erros. Pá, eu de vez em quando cometo uma gafe a escrever, ok, meto uma tecla mal ou qualquer coisa, acontece. Toda a gente comete erros e toda a gente pode melhorar sobre esses erros. Tem de haver essa vontade e ele tem essa vontade. Mas nós queremos alguém que tenha esse empenho, e se nós virmos que o Rampager não está a ser suficiente para dar conta da página, até porque não queremos estar a sobrecarregá-lo, teremos de procurar outra pessoa. Mas como eu disse, tem de ser alguém que seja capaz, tem de ser alguém que consiga oferecer garantias à página de que as coisas são feitas. Não queremos alguém para postar uma vez por semana, não queremos alguém para postar uma vez a cada 2 dias. Nós queremos alguém que posta alguma coisa todos os dias, se tiver essa disponibilidade. Pá, não custa nada postar uma coisinha de vez em quando. Por acaso de estarem candidatar para CDCs, não custa nada dividirem o trabalho com os outros. Acho que não é assim tão difícil, uma vez cá dentro vocês entenderem as coisas como a forma como as coisas trabalham, como as coisas se organizam dentro da página. E sinceramente não acho que seja complicado vocês entenderem-se com as pessoas já existentes dentro da página. Em relação a mim, como eu disse, não estou com a atividade de outros tempos. Isso é uma escolha minha. Como podem ver, eu estou a gravar o Ambrose Talks Too Much. Eu posto alguma coisa quando basicamente me sinto inspirado para tal, quando sinto razões para tal, mas eu não acho que deva estar a postar muita coisa a partir do momento que eu não estou a acompanhar os shows. O único show que eu acompanho é NXT e eu faço posts sobre NXT sem problemas, mas estar aqui a postar coisas sobre o Raw, sobre o SmackDown ou sobre o Main Event, quando eu nem sequer vejo os shows, quando no máximo eu leio o que acontece nos shows, e acreditem que eu leio o que acontece nos shows, na net eu leio aquilo que aconteceu, portanto eu sei o que se passa, mas eu não me sinto bem a estar a escrever posts e não sei o quê se eu não vi a maior parte dos segmentos ou a maior parte dos combates, porque sinceramente eu neste momento não tenho o mesmo interesse por WWE que já tive. E eu deixei isso bem claro, e não, com o Royal Rumble para mim foi a gota d'água, e não é daquelas coisas, não sou daqueles fãs que diz epá, eu vou deixar de ver isto e não sei o quê, e depois no dia seguinte estou a ver Raw. Nada disso. E estou a ver o Raw em direto, ou o Raw no dia seguinte, e estou a ver aquilo religiosamente e depois já passou. Não. Eu estou legitimamente chateado, a meu ver, e estou bastante desagradado, e sinceramente é bastante tempo que eu poupo da minha vida ao não estar a ver 3 horas de Raw, 1 hora de Main Event, 2 horas de SmackDown. Só aí estão 6 horas por semana. É o tempo que eu posso descansar mais, é tempo que eu posso fazer outra coisa qualquer, que não estar a queimar o meu tempo e a minha cabeça com shows que para mim neste momento não valem a pena acompanhar. Critiquem-me o que quiserem,
Ok, mas tu és dono da página, estás a pedir empenho às pessoas, mas não estás a ver os shows. Eu não sou obrigado a ver os shows. Eu já disse bastantes vezes. Toda a gente que não estiver contente com o meu desempenho, ou que não estiver contente com aquilo que eu estou a fazer, ou da maneira como eu estou a agir, que o diga, não tenha medo de o dizer, não tenho qualquer problema em relação a isso. Pá, sinceramente isso para mim não tem qualquer... Não é uma questão sequer, porque eu não tenho problemas nenhuns em ouvir as pessoas e que elas digam aquilo que acham, desde que seja de forma construtiva. Porque sinceramente eu acho que é isso que se deve fazer para o bem da página. Uma pessoa deve ter uma opinião construtiva, uma pessoa deve ter uma maneira correta de se dirigir às pessoas, sem estar sem faltar ao respeito, sem faltas de educação, sem insultar, sem nada dessas coisas que em nada ajudam a que a página se desenvolva. Se um dia acharem por bem que eu não estou bem na página, pá, tudo bem, porque a página é para vocês, é para os fãs. A página não é para eu ter destaque, não é para eu ser conhecido ou ser famoso ou o que seja. Não tenho qualquer intenção em relação a isso, até porque nunca me viram publicitar o meu nome pessoal, nem a fazer publicidades a coisas minhas ou que não seja isto que eu faço para a página. Portanto, nem vão ver. Portanto, eu não tenho, nunca fiz as coisas com o intuito de ganhar alguma coisa com isto. Portanto, se a partir do momento que um dia achem que eu não estou a acrescentar nada, pá, sinceramente eu não tenho qualquer problema em relação a isso. Portanto, deixo no ar aqui algumas questões interessantes quanto ao futuro. A nossa página continuará, digo eu, a crescer. Estamos perto dos 500 likes. Vocês podem dizer, então, mas vocês tinham não sei quantas vezes mais isso. É verdade, nós tínhamos bastantes vezes 500 likes, e vamos chegar outra vez à marca dos 500 likes, mas é assim, as coisas têm uma evolução. E a nossa evolução para recuperar tudo outra vez não vai ser de um momento para o outro, mas esperamos continuar a levar as coisas até vós, e que não falte nada aos fãs. Eu acredito que a nossa página, desde que existe, e não estou a falar apenas esta, estou a falar da anterior, que nós já levámos da WWE a muita gente e que vamos continuar a fazê-lo, e que esta página sempre terá o foco da WWE. Como eu disse hoje, numa discussão que para mim pouca produtividade teve com alguns fãs da página, ou fãs de wrestling em geral, como vocês quiserem chamar, ficou aqui na ideia, que foi a única coisa positiva que eu consegui retirar desse debate, entre aspas, foi se calhar fazer uma sondagem dos fãs em relação a se vocês querem ver, sei lá, um artigo semanal ou vídeos dos shows de outras empresas de wrestling que não da WWE. Porque eu já vi muita gente, já vi gente reclamar em tempos, quando eu quis introduzir coisas de outras empresas, vocês dizem, mas isto é página da WWE, isso não tem nada a ver com a WWE, não sei o quê. Da mesma maneira que eu digo às pessoas que não, isto é apenas a minha opinião pessoal, e isto depois será exposto à página para que vocês possam opinar e deixar o vosso voto, se querem ou não ver coisas de outras empresas. Eu acho que tal como aquelas pessoas que dão opiniões que não são nada construtivas, e eu aconselho essas pessoas, aquilo que não gostam ou aquilo que não acham correto, se não têm como é que eu ia dizer, a maturidade de criticar construtivamente, eu acho que simplesmente podem não ler e ignorar, em vez de vir deitar abaixo o que é feito. Porque há muitas maneiras de expor as situações, e se não gostam ou se acham que pode ser melhor, digam porquê, de forma correta, de forma estruturada, de forma a respeitar o trabalho que é feito. Mesmo que vocês não gostem do trabalho, vocês
devem respeitar as horas que são perdidas pelas pessoas que trabalham aqui na página, e o que nós já fizemos desde que existimos. Eu acho que tem de haver esse mínimo de respeito, mas da mesma maneira que eu penso assim em relação às pessoas que não participam de forma construtiva, eu penso que, sendo o foco da página do WWE, eu não vejo porque não, num espaço semanal, ou sei lá, durante o fim de semana, à noite, mostrarmos vídeos de outras empresas, ou ver um artigo semanal. Por que não? Pá, para mim, acho que faz sentido. A página não vai perder o seu foco, que é a WWE, mas eu não vejo razões para não mostrar mais, uma vez que parece que muitas vezes os fãs têm muita resistência a procurar algo novo, simplesmente porque não são os superstars do NXT. Do NXT, da WWE. Eu acho que já muita gente fez essa transição dentro da própria WWE, porque na página anterior eu tive que convencer muita gente a ver NXT. Vocês vejam NXT vale a pena, NXT é bom, vocês não se vão arrepender. E posso dizer que quase toda a gente que viu o NXT, não posso dizer toda a gente, mas quase toda a gente que viu o NXT gostou muito mais do que gosta do produto principal da WWE, e são pessoas que ainda hoje gostam de ver NXT, gostam de acompanhar NXT. Eu não vejo por que não fazerem essa transição para fora da WWE. Mesmo o Rampager que, pronto, é um fã fiel à WWE, eu tive imenso tempo para o conseguir convencer a ver NXT. Eu não entendo essa resistência toda, ainda por cima sendo dentro da própria WWE. Eu acho que vocês não perdem nada em ver NXT. Eu vou continuar sempre a insistir na mesma tecla para vocês verem NXT, porque eu não vos diria para ver alguma coisa que não vale a pena ver, ou alguma coisa que é uma porcaria. Portanto, vejam NXT, não perdem nada. Eu lembro-me quando foi no início do ano, que foi o pay-per-view da New Japan Pro Wrestling, o Wrestle Kingdom 9. Eu cheguei a postar os vídeos do show, cheguei a postar bastantes imagens do show. O feedback foi positivo, apesar de que também houve pessoas a dizer, a deixarem no ar em direto: ok, isto não é WWE, o que é que está aqui a fazer? Sinceramente eu acho que não há razões para não haver espaço para outras coisas que não WWE. Sinceramente, eu não estou a dizer que vamos fazer uma invasão de outras companhias para dentro de uma página que é da WWE, mas não vejo por que não. Eu não vejo impedimentos para haver espaço para outras companhias. Vocês não são obrigados a ver nada, vocês não são obrigados a gostar de nada. Vocês veem aquilo que quiserem, vocês gostam daquilo que gostarem, mas eu acho que muitas vezes falta a acessibilidade do produto, porque há muita gente que diz: ok, não me importava de ver outra coisa, mas depois darem só o trabalho de ir procurar é complicado. E se estiver assim disponível, se calhar vai haver muita gente que vai ficar curiosa: ok, eles estão a dar atenção a isto se calhar não era uma ideia experimentar. E sinceramente há muito produto interessante para acompanhar aí fora, ou se calhar para as pessoas que gostam daquilo que é mais conhecido, entre aspas. Para quem ouve falar de WWE, muita gente ouve falar de TNA. Em Portugal são as duas companhias mais faladas. Penso eu que são as duas companhias mais faladas em termos de Portugal, sejam WWE e TNA. Eu vi TNA vi a TNA da semana, o episódio do Impact Wrestling da TNA da semana passada. Posso dizer que gostei bastante. Em relação ao facto de eu estar tanto tempo a ver WWE, posso dizer que olho para o produto da TNA e olho para o produto da WWE em termos de wrestling, que para mim é o que interessa. Eu volto a sublinhar isto. Para mim o que interessa é o wrestling, é o trabalho dentro do ringue. TNA dá uma tarefa bastante grande à WWE, ao main roster da WWE.
há superstars espetaculares. Superstars, eu dou-lhes com os superstars. Há lutadores espetaculares dentro da TNA. O Austin Aries, o Bobby Roode, o Kurt Angle, o Jeff Hardy, pá, o Low-Ki, pá, se calhar outras pessoas, outros lutadores que vocês conhecem, o MVP, o Mr. Anderson, que era o Mr. Kennedy, pá, muita gente, o EC3, que também já fez parte da WWE, como, pá, agora está-me a falhar o primeiro nome dele, mas era qualquer coisa Bateman, já não me lembro, que ele fez parte de uma das primeiras temporadas do NXT, quando o NXT tinha outro formato. Mas TNA tem muita gente interessante, tal como a Ring of Honor tem muita gente interessante, New Japan Pro Wrestling, PWG, pá, Lucha Underground, AAA, tanta coisa, tanta companhia diferente que tem qualidade e que vale a pena acompanhar. Umas se calhar mais do que outras também são estilo. Por exemplo, se pegarmos na Lucha Underground ou pegarmos no AAA e formos a comparar com o New Japan, os estilos não têm muito a ver, porque são estilos diferentes de combate. Mas o que eu quero dizer é que há muito mais para além da WWE que não custa nada vocês, pelo menos, experimentarem. Não tem o mesmo nível de produção que a WWE, não tem as luzes, as músicas, não tem aquelas músicas, não tem os ecrãs gigantes como tem a WWE, não tem os nomes que vocês estão habituados, que vocês conhecem, os nomes mais conhecidos, mas não quer dizer que seja mau. Sinceramente, não quer dizer que seja mau. Posso-vos dizer que para mim até agora o melhor combate do ano, tudo bem, estamos em fevereiro ainda, mas para mim o melhor combate do ano foi o Kota Ibushi contra o Shinsuke Nakamura no Wrestle Kingdom 9 da New Japan Pro Wrestling, que foi dia 4 de janeiro, se não me falha a memória. O Nakamura e o Ibushi foi um combate espetacular, nem sequer foi o main event desse evento. Main event desse pay-per-view. E para mim foi sinceramente um combate 5 estrelas. Também adorei o Finn Balor com o Adrian Neville no último live special do NXT. Também adorei o Fatal 4-Way pelo NXT Women's Championship. Também posso dizer que adorei o combate de tag team que abriu o Wrestle Kingdom 9. Portanto, epá, há tantos combates que eu já vi bons este ano e posso dizer que em termos de main roster WWE, o único combate que eu vejo que vale realmente a pena destacar foi a triple threat do Royal Rumble entre o Cena, o Lesnar e o Rollins. Mas mesmo assim, para mim não está ao mesmo nível de todos os combates que eu referi anteriormente. Para mim não está. Portanto, acho que já dá para ter uma noção de que nem tudo é o main roster da WWE, nem tudo é os John Cenas e os Roman Reigns e os Ortons e os Rollins. Há muito mais para além disso. E não perdem nada pelo menos a experimentar. Eu acho que é importante bater nesta tecla, porque vocês acham que WWE é a melhor coisa do mundo quando não é a melhor coisa do mundo em termos de wrestling. E é algo que eu acho que vocês devem ver por vocês próprios, não devem estar a aceitar aquilo que eu estou a dizer, ou dizerem logo, ele está maluco, ou não interessa, eu só vejo da WWE, não quero ver mais nada. Pá, porque não, tipo, se calhar isto é um bocado ingrato fazer esta comparação, se calhar muita gente vai ficar ofendida, mas eu vou fazer na mesma porque eu não sou de pôr paninhos quentes não sou de pôr paninhos quentes quando estou a pensar as coisas. Simplesmente tento respeitar as pessoas, mas vocês estarem, como é que eu ia dizer, de certa forma obstinados em ver apenas, alguns fãs estarem obstinados a ver apenas WWE e muitos dentro da própria WWE a ver apenas o main roster da WWE, é quase como nós somos crianças. Eu não estou a chamar criança a ninguém, estou apenas a dar um exemplo. É, por exemplo, uma criança, ok, eu gosto muito de iogurte de morango. Iogurte de morango é a melhor coisa do mundo, mas depois os meus pais dão-me iogurte de banana.
Mas, pá, eu não quero, eu digo logo que não gosto. Digo logo que não gosto, não quero. Não quero experimentar iogurte de banana, porque eu adoro o iogurte de morango e para mim o iogurte de morango é a melhor coisa do mundo. E por muito que me digam que o iogurte de banana é excelente, eu não vou beber o iogurte de banana. Nem sequer vou querer chegar perto daquilo. Pá, eu acho que é uma comparação que faz sentido. Porque, sinceramente, não custa nada experimentarem. Pá, se não gostarem, não gostaram. É tão simples quanto isso. Agora vocês não podem dizer, ok, eu não gosto, ou eu não quero ver, ou eu não vou ver porque não conheço ninguém, se experimentarem. Pá, não custa nada. E eu estou a fazer um Ambrose Talks Too Much, verdadeiramente um Ambrose Talks Too Much, porque eu já não falava tanto tempo, eu já não falava assim tanto tempo, há bastantes meses, mas eu acho que toquei em pontos interessantes e eu tive um bom feedback do episódio anterior. Eu acho que uma pessoa deve tocar naquilo que é importante e isso parece-me bastante importante. Mas já vamos quase em uma hora, não quero estar a prolongar isto muito mais, até porque acho que vai prejudicar bastante, porque não estou a ver pessoas a estarem a querer ouvir uma hora. Vocês já foram torturados com isso há algum tempo atrás e obviamente que se não era um formato sustentável para vocês. Então em termos de escola e não sei o quê, e trabalho para quem trabalha, enfim, portanto, muito obrigado a todos que tiverem ouvido, tiverem tido a paciência milagrosa de me ouvir todo este tempo, mas podem contar ainda este fim de semana, espero eu, com a antevisão do Fastlane. Espero eu também conseguir lançar o post das apostas do Fastlane. E também, pronto, fazer então a antevisão, lançar o post das apostas na página. E, claro, podem contar com isso. Se eu conseguir, vou fazer por isso, gravar-vos o Ambrose Talks Too Much de sábado com toda a antevisão para o Fastlane. Eu só vou, só amanhã, só a partir de terça-feira, não, a partir de quarta-feira é que eu vou pensar em gravar o Ambrose Talks Too Much da divisão ao Fastlane, porque eu quero ver os spoilers do SmackDown, para ver se há algum combate novo adicionado ao card do Fastlane, e só depois aí fazer a antevisão ao pay-per-view e montar o post das apostas ao pay-per-view, porque não quero estar a lançar um vídeo onde depois faltem combates. Quero o card completo, o card o mais atualizado possível. Portanto, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. Peço desculpa aqui pela demora, mas acho que eram coisas que eu ia dizer mais tarde ou mais cedo e preferi dizer já do que depois me esquecer ou estar a arrastar a situação. Muito obrigado a todos. Boa semana e vejo-vos no fim de semana, se tudo correr bem, para a antevisão ao Fastlane. Muito obrigado a todos.